Olá, doutor! Olá, doutora! Ao longo de 9 edições em 2025, o Doctoralia Connect se tornou um ponto de encontro importante para o mercado da saúde. Já reunimos mais de 10 mil inscritos e trouxemos para o palco especialistas que são referência em saúde, gestão e tecnologia. A gente sabe que a rotina do consultório é intensa e nem sempre é possível acompanhar tudo ao vivo. Por isso, nossa equipe fez um trabalho de curadoria dos melhores momentos. Neste vídeo, reunimos os trechos mais relevantes das últimas edições. Vamos passar por 3 pilares que afetam diretamente o seu dia a dia: o uso prático da inteligência artificial, estratégias de marketing ético e a segurança jurídica do seu consultório. É um conteúdo direto ao ponto, pensado para lhe preparar para 2026. Aproveite! Doutor Ivani, dos gargalos da rotina, da parte de eficiência mesmo, o que foi resolvido pela inteligência artificial? Então, não só eficiência, como eu diria também eficácia, né? Porque tanto o processo quanto o resultado, a gente consegue otimizar duas variáveis muito importantes, ou uma variável que é o tempo. Eu acho que a grande sacada da inteligência artificial é o tempo que você ganha, porque antes de fazer, eu lembro, eu atendo, às vezes, dependendo do dia, 6, 7 pacientes. Parece pouco, né? Mas é 1 hora com cada paciente, então é bastante tempo, né? E ao final do dia, 8h30 da noite, eu tinha que chegar em casa e ir para o computador e pegar as anotações de papel e fazer os relatórios, né? E fazer os relatórios de cada paciente. Isso me tomava, em média, sei lá, 2h30, 3 horas, dependendo de cada caso, né? Alguns eram anotações pequenas, mas outros eram anotações maiores, outros eram pacientes novos que estavam começando. Então, quando surgiu a inteligência artificial, eu pensei assim, eu vou otimizar o tempo, porque daí eu não precisava sacrificar muitas vezes o final de semana, né? Quando eu não fazia na semana, não dava tempo, eu tinha que fazer no sábado e no domingo. E a organização, porque a IA, ela dá uma concisão naquilo que você está fazendo. Ela orienta você. Claro que a gente pode ir lá e editar, alterar algumas coisas, né? A gente sempre é importante, mas digamos assim, 80% do trabalho a IA fez para nós. Então esse eu acho que é a grande, digamos assim, um grande ponto ganho ao utilizar o tempo e a organização. Foi muito interessante porque, principalmente no atendimento online, nós ficarmos na escutativa com o paciente e anotar, pode perder um pouco a conexão, ou se você for anotar até no teclado, pode fazer barulho. Eu acho que alguns pacientes podem se sentir não atendidos, ou se você for anotar caneta. Eu até tenho uma memória muito boa, depois da sessão eu anoto, mas às vezes é legal anotar um tópico ou outro. Sim. E aí, com alguns testes, foram poucos no começo, confesso, ficou muito bacana, porque a sessão terminava e eu aproveitava muito daqueles textos. Então, a primeira coisa que eu percebi foi, nossa, dá para otimizar tempo. Então, foi a primeira experiência boa que eu tive. Eu vou te falar que a ideia é a mesma, né? Como cirurgião vascular, a gente está sempre buscando novas tecnologias, novas formas de tratamento, mas também novas formas de abordagem do paciente clínico e durante o processo de investigação dele. Então, uma das coisas que sempre a gente tinha como dificuldade era otimizar o tempo da consulta sem necessariamente aparentar que você não tinha interesse em estar buscando uma conexão com o teu paciente. E o que isso te tira? Eu não sei se vocês, alguém aqui, né, já teve a sensação nem um pouco confortável de estar numa consulta, enquanto o profissional ele está olhando para o computador, ele olha 3 segundos para você e mais 10 minutos para o computador. Isso, para mim, não só como profissional, mas também como paciente, é extremamente desconfortável. E por ser desconfortável, a gente sempre buscou uma alternativa a esse tipo de ação. E antes da inteligência artificial, antes do NO em si, né, a gente tinha a possibilidade de gravações. Acho que isso é uma prática também dentro da psicologia, né? Você gravar tua anamnese e depois você estudar o que teu paciente... E a gente tinha isso há algum tempo atrás, mas uma das coisas que a gente estava praticando, até porque eu também utilizo o NOA para laudos, né, do laudos de ecografia vascular, e antes eu gravava no gravador de voz do celular. E aí depois ia estudar aquilo ali. Quando a plataforma me ofereceu, eu fiquei surpreso. Eu ainda não tinha ideia de que isso podia acontecer. Você já foi bem mais à frente, né? Já
já estava buscando alguma coisa nesse sentido, eu não sabia que isso podia ser aplicado da maneira como hoje eu aplico. E eu vejo, assim, o enorme salto que eu dei em termos de melhoria, e não só pessoal, né? Não só porque eu reconheço isso, mas principalmente pelo reconhecimento por parte daquele que é o maior interessado na relação médico-paciente, que é o próprio paciente. Alguns pacientes meus olham para mim e falam assim: nossa, doutor, que legal, agora o senhor pode ficar olhando para mim e me fala. A própria descrição do exame físico, você vai fazendo o exame físico e falando, e isso fica registrado. A NOA, né, consegue decifrar isso de maneira bem clara, e depois você lê e fala assim: foi eu que escrevi, né? Então parece que foi eu mesmo que escrevi. Eu acho que o Covid, né, a pandemia, ela quebrou tantos paradigmas, porque assim, ou a gente fazia o atendimento online, ou aquela paciente não ia ter assistência, Sim. né? Então, assim, foi uma necessidade da paciente que fica em casa. Muitos consultórios foram fechados, muitos médicos de idade, né? Teve 60 e mais, que ninguém mais trabalhou. Eu sou médica do estado também sou perita da violência sexual, que mais de 60 anos o médico não podia trabalhar, tinha que ficar em casa. Então, assim, ou você se obrigava a fazer online, e daí a geração, eu tenho 20 anos a mais de formado, doutor, a minha geração teve um pouco mais de dificuldade, porque a gente era daquele tempo da medicina antiga ali, da canetinha, da folhinha de papel ali na fichinha, então a gente teve muita dificuldade. Então, ou muitos médicos tinham dificuldade de fazer um negócio na tela, né? E eu acho que aí com a pandemia não teve jeito. Ou era isso ou era nada. Ou um médico atendia ou ele passava fome, porque a gente também recebe o que a gente atende. Se a gente não atende também, a gente não sobrevive, né? Então eu acho que a pandemia teve essa importância tão fundamental em nós, quebrando os nossos paradigmas, sim. que da paciente foi uma necessidade. Ela precisava do atendimento, ela teve que aceitar que era online. Mas para nós, médicos e médicos da minha geração, foi uma quebra de corrente mesmo, porque ou você, e muitos médicos chamavam o neto para ajudar, aqui meu neto, como é que entra aqui e tal, teve que pedir ajuda para os universitários, né? Porque simplesmente essa geração mais madura, né, mais experiente como eu, a gente teve que rebolar. A gente teve que aprender a fazer realmente teleconsulta, porque não teve outro jeito. E aí foi uma abertura, né? Porque daí o CRM começou a amolecer, porque o Conselho Federal de Medicina não via com os olhos. E aí, de repente, a gente tinha também uma prescrição, uma receita online. Uau, o Conselho Federal de Medicina montou um site, liberou para a gente poder fazer prescrição online. Então a coisa daí veio se solidificando, veio dando umas facilidades, né, para as pacientes, né. Então hoje eu tenho pacientes de reposição hormonal, imagina a receitinha ali online, o doutor deve ter muitas pacientes também, receita online, gente, então ficou tão maravilhoso, ficou tudo tão bom, muito ótimo, né? Segundo ponto que os pacientes ressaltam muito na nossa plataforma como ponto de decisão são as opiniões. Eles levam isso muito em consideração, porque se a gente entender que o comportamento do paciente mudou e que hoje somos digitalizados, porque somos digitalizados como população, as pessoas não têm mais um grupo de amigos, ou elas não têm mais tanto tempo de ver as pessoas, muitas pessoas trabalham remotamente, e aí, o que era antes alguém te dizendo em qual médico você deveria ir, você busca alguma informação online. Então a presença digital é extremamente importante, porque hoje, se alguém me indica um médico, eu não faço a menor ideia quem é esse médico, eu vou buscar alguma referência sobre ele. Eu acho que a doutoralia traz um ponto extremamente importante que ajuda inclusive os pacientes a diferenciarem eventualmente um médico que atende o plano de saúde, porque se você vai na maior parte dos sistemas de busca dos planos de saúde, quando você vai buscar um conveniado, né, um credenciado, é uma lista de nomes. Você não sabe absolutamente nada sobre aquela pessoa. Então, você não sabe se alguém teve uma experiência positiva com ela. Você não sabe se ela atende aquele específico serviço que você está procurando. Você não sabe se ela faz aquele tipo de exame que você precisa. E esse é um ponto de extrema importância. Quando a gente fala de fidelização, é a mesma coisa que acontece. Porque lá na frente, um paciente que teve uma boa experiência com a marca em si, ele muitas vezes não faz a recompra porque ele não é estimulado a.
Então a gente não tem estratégias de fidelização em 98% das clínicas, porque a clínica ela esquece que a venda mais fácil que ela vai fazer, o CAC mais fácil que ela vai ter é de uma recompra, de um paciente que vai aumentar o ticket médio ali. E o que eu vejo muito quando você vai analisar, a gente fala que muita gente olha muito para o preço do lead, mas pouca gente olha para o LTV, o Lifetime Value, o valor que a pessoa vai gastar ali num determinado tempo ali dentro da empresa. Então, dentro da clínica, eu falo que um ponto importante é analisar, faço isso muito com meus clientes, de analisar quais são os serviços que a pessoa fez e fazer um fluxo ali, um mapa, para ver quais outros ela pode ter interesse em determinado tempo específico. Isso com a ajuda de um CRM, ajuda de uma integração ali para ficar fácil de ter esse acompanhamento para que o contato seja mais fácil. A grande dificuldade em si das pessoas é o contato, é o relacionamento com o paciente em si. Eu acho que a gente tem mais dificuldade, talvez, de fazer um contato com um paciente que já é nosso do que com um paciente novo. Parece que a gente tem vergonha de vender. Saímos da faculdade ou saímos dos bancos acadêmicos detestando a palavra marketing, não é verdade? Profissionais da saúde é assim. Entendemos que narrativar é mentir, o que não é. Narrativar é só contar uma história de uma forma com que as pessoas possam entender, utilizando metáforas, utilizando analogias. Então, esses termos são os primeiros termos que a gente quebra o paradigma que o médico tem. E o segundo paradigma muito grande é o que o meu colega vai pensar. E se eu estiver falando em termos que não são médicos, o que o meu colega vai imaginar de mim? Então, esse medo da rejeição pelos pares é uma coisa que a gente tem que quebrar também quando o médico chega até nós, que ele quer fazer, mas ele tem esse receio. Que técnicas que a gente usa? A principal técnica é o mergulho no DNA do especialista. Porque quando a gente vai fundo nesse estudo e a gente traz essa bandeira e a gente mostra para ele o que é mais importante para ele e o que isso que é importante para ele vai ser importante para as pessoas e vai trazer de retorno na vida das pessoas, o médico volta ao seu juramento de Hipócrates, né? E ele se concentra nisso e presta mais atenção na sua mensagem e na sua bandeira no que os outros vão dizer. Então, a gente faz esse exercício, a gente busca fazer esse exercício. Claro que todos querem opções de carreira, todos querem melhorar suas condições das suas clínicas, mas de fato, se a pessoa escolheu a medicina, ela tem essa semente dentro dela e muitas vezes mercadologicamente está um pouco não germinada, então é isso que a gente busca fazer. O que é mais importante para você? E aí, de fato, o médico consegue encarar dessa forma e consegue deixar brotar o seu legado e a sua voz. E a gente percebe um comportamento digital muito em crescente, né? Em crescente exponencial. Então, quando a gente começou há 3 anos atrás, a gente recebia ainda muita ligação. Era muita ligação. Agora já equalizou. E no mesmo número de ligações a gente recebe via WhatsApp. E outra coisa que a gente percebeu também é que muito contato vem fora do horário comercial, que é o que a pesquisa está comentando, né? E a gente percebe isso na prática, porque a gente tem um atendimento no horário comercial, a nossa central de agendas é própria, e a nossa equipe consegue responder no horário comercial, e nem sempre a gente consegue ter a atenção do nosso paciente, né? Isso acaba decaindo a nossa conversão. Então, tendo atenção a isso e também querendo oferecer cada vez mais comodidade, cada vez mais praticidade para o nosso paciente, a gente fortaleceu a nossa parceria com a Doctoralia, né? Que assim ele consegue fazer o agendamento quando ele quiser, quando ele preferir, quando ele tiver disponibilidade. Então agora a gente vai nas próximas semanas transicionar a agenda dos médicos, dos nossos mais de 400 médicos,
todos para a Doctoralia. Então, assim, vai facilitar muito a vida do paciente, a gente vai conseguir também medir essa conversão, medir cada vez mais o comportamento dele, questão de especialidades mais procuradas, a questão de reconsulta, quantas vezes ele volta, né? A gente vai conseguir também monitorar qual é o médico que tem o maior, a recompra, né? A maior reconsulta. Então, a gente vai ter, junto com a Doctoralia, dados mais robustos para a gente analisar cada vez mais o perfil do nosso paciente. Para mim é uma ferramenta assim, de grande ajuda e pelo menos eu não me vejo atendendo 100 hoje em dia, assim, porque boa parte dos pacientes me chega pela Doctoralia e o que eles me relatam é que o agendamento online é muito prático para eles e que ver as opiniões, principalmente, é o que dá mais impacto para eles. Então, não, gostei do seu perfil, vi que você tem boa avaliação, queria marcar. Alguns até optam por esperar um pouquinho mais quando a agenda está cheia para poder fazer o agendamento. Então, para mim, é uma ferramenta muito valiosa de captação de pacientes e de manutenção dos pacientes que eu já tenho também. Eu sou defensora que eu acho que se você vai condenar alguém por publicidade, em especial nas redes sociais, não basta determinar a retirada da publicidade do ar, você tem que determinar contra a publicidade. Mas viralizou aí meses atrás, 2 médicos postando nas redes sociais, que tem milhares de seguidores, que o câncer não existe, o câncer de mama não existe, né? Que o câncer de mama é uma invenção e que o tratamento que eles oferecem é um tratamento muito mais eficaz, muito mais seguro. Nós estamos falando de uma das doenças que mais mata mulheres no Brasil. Então, nós temos ali 2 grandes problemas. Nós estamos falando de publicidade enganosa e publicidade abusiva, porque se aproveita da vulnerabilidade de pessoas que foram diagnosticadas com câncer de mama para vender um produto ou um serviço. Então, não basta que eu retire essas publicidades do ar, eu tenho que colocar esses 2 médicos fazendo contra-publicidade. Olha, eu errei, eu menti, né? O câncer de mama é isso, o tratamento é esse, enfim. Então, eu acho que a contra-propaganda, como ela é prevista no Código de Defesa do Consumidor, ela é muito pouco explorada para essas situações. Então, nós temos o judiciário na parte civil e também, eventualmente, na parte criminal, porque publicidade abusiva e publicidade enganosa constituem crime contra as relações de consumo, né? Então, é tudo, por isso a seriedade, como você bem colocou, de muitas vezes contratar uma equipe para te dar o apoio e saber o que questionar da equipe. Porque também muita gente terceiriza, a equipe monta tudo, monta o conteúdo, posta, não, mas foi a equipe que fez. Não, a responsabilidade é dele, né? Você tem que saber revisar, você tem que saber questionar o que a tua equipe tá produzindo também. Ponto que o doutor trouxe em relação a profissionais que acabam utilizando ferramentas paralelas para a captação do áudio, né? De fato, a gente vê muito na prática do dia a dia o profissional, mas eu gravo com WhatsApp, eu gravo o vídeo, eu faço uma gravação de voz para depois fazer uma transcrição. E aí entra o ponto crucial da segurança, né? Hoje você não tem respaldo em ferramentas que são abertas, né? E aí, falando especificamente do NOAA, a gente está falando de um produto Doctoralia, uma empresa presente em 13 países. Então, existe uma criptografia de ponta de 256 bits. É uma empresa certificada pela ISO 27001 que tem acordos para tratamento das informações que são geradas, né? Então, em relação à segurança, esse é o principal ponto que eu sempre trago para os profissionais que eu atendo. Esses foram alguns dos principais insights que tivemos no palco do Connect. Vimos como a tecnologia devolve tempo para o médico e como a proteção de dados e o marketing caminham juntos para construir uma reputação sólida. Mas o que você viu aqui é apenas um recorte de conversas muito mais profundas. Bate-papos completos sobre tecnologia para a área da saúde, jornada do paciente e construção de autoridade estão disponíveis na íntegra no nosso acervo. Se você quiser se aprofundar em algum desses temas, o acesso às gravações completas está disponível no link abaixo ou neste QR Code. Fica aqui o meu convite para você explorar esse material e usar o que mais pode impactar a sua carreira nesse momento. Obrigada pela companhia e até a próxima!